Amém, queridos? Então o tema anual é o reino imparável. E a gente começou uma série de mensagens que é o reino provocativo, né? Aquele que provoca, que incita, que produz algumas reações, algumas boas, outras nem tanto. Esse é um dos motivos de Jesus ter sido odiado algumas vezes por algumas pessoas, porque o reino de Deus provoca. E ele provoca algumas coisas em nós também. Semana passada a gente falou sobre como o reino de Deus provoca um desconforto e nos desafia para não sermos mais quem éramos. E alguma das coisas que o reino de Deus provoca em nós é sermos como crianças, não ser crianças, amém? Sermos como crianças na sua essência, na sua capacidade de confiar, de depender do Pai, no seu coração inocente e algumas outras coisas. E também a necessidade de nascer de novo. Lembra da conversa com Nicodemos? E Jesus falou, para entrar no reino é necessário nascer da água e do Espírito, que é nascer de novo. E o tema de hoje é #12. Credo, Alex, esse é o tema? Sim, esse é o tema da mensagem de hoje. É uma adaptação de uma mensagem que eu preguei tem uns 5 anos atrás. E eu não tenho mais aquele esboço, aquele tema, mas eu sei que é sobre a gente crescer. E eu quero convidar você para ler comigo Lucas capítulo 2, versículo 40. A leitura vai ser um tanto quanto extensa, então vamos ler do 40 ao 52. Eu esqueci das boas-vindas também aos nossos irmãos de Itapuá. Estamos declarando lá em Itapuá, os nossos irmãos de Itapuá estão aqui. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Eu sei que também tem alguns que estarão nos vendo, seja nesse culto ou no outro. E cada vez mais estaremos alcançando os irmãos lá, até que se plante uma igreja viva, linda e poderosa. Vamos lá, Lucas 2, 40. E o menino crescia e era fortalecido em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus. E a graça de Deus estava sobre ele. Que menino é? Amém. É muito bom, muito importante a gente saber que era Jesus. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, repete comigo, 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram entre os parentes e entre os conhecidos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que passados 3 dias, pense no desespero de um pai e de uma mãe. Pelo menos eu ficaria assim, né? 3 dias, o abençoado do adolescente. Até Jesus, quando foi adolescente, deu um perdido nos seus pais. E aconteceu que passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Pense num adolescente diante daquela classe judaica, fazendo pergunta, interrogando. Piá folgado, né? E todos que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilhavam-se e disse-lhe sua mãe, filho, por que fizesse assim para com a gente? Você quer matar a véia do coração? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E eles lhe disse, por que é que vocês me procuravam? Ou por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Em outras versões, era-lhes sujeito em tudo. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Queridos, eu gosto muito desse texto porque é um dos poucos textos que relata a vida de Jesus antes do início do seu ministério, com 30 anos. E o texto começa ressaltando uma característica daquele menino, daquele adolescente, cujo nome é Jesus. No versículo 40 diz, e o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E o fato de Jesus ter sido concebido de uma forma sobrenatural, quando o Espírito Santo veio sobre Maria,
Muitas vezes eu pelo menos, vou confessar que eu tinha a sensação que Jesus já tinha nascido pronto. Eu imaginava que Jesus ele já tinha vindo pronto, exatamente pronto. Só faltava chegar à idade, com tudo o que precisava. E que não precisava passar por nenhum processo que pudesse contribuir para o seu propósito de vida. Muitos de nós imaginávamos que Jesus já nasceu, sei lá, quando caía a chupeta no chão, ele fazia assim, voltava a chupeta para a mão dele. Eu já vi alguns pastores brincando que ele ajudava o seu pai, José, na carpintaria, sem ferramentas, mas aquela viagem, que nem dá para chamar de teológica, Mas eu creio que não. Eu creio que Jesus passou por processos. E a Bíblia diz, acabamos de ler, o texto que a gente lê, ele fala do início, do primeiro texto que a gente leu do início, que Jesus, ele crescia não apenas em estatura, mas algumas coisas eram conferidas a Jesus para que ele alcançasse o propósito ao qual havia sido estabelecido. E o contexto aqui ressalta a idade de Jesus, que ele tinha 12 anos, e não estaria à toa aqui. O texto poderia não citar a idade, mas não está à toa a sua idade aqui. Seus pais, como de costume, subiam a Jerusalém uma vez ao ano, durante a festa da Páscoa. Terminando essa festa, achando que Jesus estava no meio da galera, dos parentes, provavelmente não eram poucas pessoas, e sabe como é que é adolescente, 3 dias longe de casa, ele vai estar com os primos, com os amigos, fazendo alguma coisa. Então eles perceberam que por não estar entre os seus amigos, os seus parentes, Jesus havia se perdido. Quando acharam, é o que a gente leu, perguntaram a ele, por que você sumiu? Estávamos na sua procura. E Jesus fala o que está no versículo 49, que eu quero ressaltar, que para mim é o texto áureo desse contexto todo que a gente leu. E ele lhes disse, por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Bem provavelmente que eles não sabiam. Na verdade sabiam, porque o anjo Gabriel disse àquela mãe o propósito de vida daquele menino que lhe nascera, ou que ainda ia nascer. Porém, creio que eles não imaginavam que seria com aquela idade. Na verdade, eu acho que eles nem imaginavam que idade seria, porém, imaginavam que seria adulto. E claramente aqui Jesus estava falando da sua missão e do seu propósito de vida, que é a implantação do reino de Deus. Lembra de João Batista? Sempre vou citar João Batista. Arrependei-vos porque é chegada a vós o reino. E como que seria essa implantação do reino de Deus através da sua vida, morte e ressurreição? Então Jesus, quando fala, convém tratar dos negócios do meu pai, ele está falando da sua missão, do propósito do qual ele veio para a terra. E por que a Bíblia ressalta 12 anos? Ela não fala o porquê ressalta, mas a gente pode imaginar. Cerca de 12 anos, todo homem, menino menino macho, menino piá, se torna responsável a seguir a sua religião judaica, e também ele tem uma responsabilidade legal, o que é chamado de maioridade religiosa. E ele também tem responsabilidades diante da sociedade. E ele pode cuidar dos negócios do seu pai. Então, Jesus não estava falando da carpintaria. Jesus estava falando do reino dos céus. Hoje nós conhecemos algo no judaísmo que se chama Bar Mitzvah, que é um rito de passagem de 12 para 13 anos, mais precisamente aos 13 anos, de um moço, de um guri, que ele já pode ler sozinho um trecho da Torá numa sinagoga. Esse ritual acontece numa sinagoga, e ele pode ler sozinho um trecho na sinagoga, e ele também tem responsabilidades, ele pode assumir responsabilidades e ajudar o seu pai em coisas mais específicas relacionadas à sua profissão. E coincidentemente, ou coincidentemente, isso que aconteceu numa sinagoga, num templo, num lugar onde eles leem as Sagradas Escrituras. E por isso que o nome da mensagem é #12, porque com 12 anos Jesus começou a ter responsabilidades maiores. Está na hora da gente crescer, queridos. Jesus está nos chamando para um nível de maturidade, de crescimento ainda maior. Por isso que é #12. Hashtag é sempre
um algoritmo, né, que nos faz lembrar de engajamento e a gente precisa sempre lembrar, precisamos continuar a crescer ou precisamos começar a crescer. Continuar para aqueles que já estão nesse processo e começar para aqueles que nem pisaram nesse processo. A gente falou de algo parecido no Tadel e veio muito forte no meu coração de que a gente precisa compartilhar com a igreja. Por quê? Porque se o reino é imparável, o nosso crescimento também deve ser imparável, deve ser contínuo, deve ser progressivo. A nossa maturidade precisa ser contínua. E esse reino imparável provoca em nós a maturidade e crescimento para que possamos cuidar dos negócios do nosso Pai Celestial. Quais são os negócios do nosso Pai Celestial que Ele gostaria de colocar ao seu encargo, à sua responsabilidade? Eu quero dizer que, primeiramente, isso está no âmbito da sua família. Porque família é coisa de Deus, querido. Se existe uma coisa que Deus ama, é família. Deus, na verdade, estabeleceu apenas duas instituições: a família e a igreja, que também é uma família. E Deus ama isso. E ninguém pode ter uma responsabilidade fora sem antes ter uma responsabilidade dentro. Isso é tão sério que a Bíblia diz que aquele que não cuida da sua casa não pode cuidar das coisas do Senhor. Então nós precisamos amadurecer, crescer, para que possamos cuidar das coisas que o nosso Pai Celestial deseja compartilhar para conosco. Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz: agora digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, seja dono de tudo. Por quê? Porque ainda que ele seja herdeiro, enquanto ele é criança, ele está sob influência, está debaixo de influência, debaixo de sujeição, de cuidado. Ele precisa obedecer, ele não tem capacidade de analisar situações e nem de gerenciar coisas. Por quê? Porque é criança, porque é menino. Mesmo sendo dono, por hereditariedade, é óbvio, mas aqui o contexto diz que, por mais que seja herdeiro, se ele for criança, ele não pode, por não ter capacidade. E Deus olha sim a nossa capacidade, querido. A parábola dos talentos vai nos lembrar disso, que Deus distribuía os talentos conforme a capacidade de cada um. Meu Deus, Alex, Deus faz distinção de pessoas. Pausa para você responder para você mesmo. Não, mas Deus faz distinção de atitudes. E se as nossas atitudes nos impulsionam a um crescimento, a um amadurecimento, provavelmente Ele vai confiar mais a umas pessoas do que outras. Isso é básico, porque nenhum pai é incoerente. No contexto na terra, alguns são, né? Porque tem uns sem noção que só Jesus na causa. Mas Deus jamais será incoerente. Deus não é incoerente. Deus não confiaria algo muito importante a alguém que não teria capacidade de gerenciar. É igual a um pai que está passando controle da sua empresa, dos seus negócios aos seus filhos. Ele não vai fazer isso sem que antes os seus filhos sejam capacitados. Tem um empresário que tem muitos negócios, e alguns negócios aqui também em Guaratuba, não vou citar o nome até porque ele é um empresário paranaense, que os seus filhos participavam das reuniões da diretoria das suas empresas. Ele tem um conglomerado de empresas desde adolescentes, só que eles não participavam presencialmente, eles participavam por videoconferência, porque o seu pai sempre quis envolvê-los nesse ambiente corporativo, para que eles adquirissem capacidade de compreensão, para que eles tivessem uma cosmovisão corporativa e para que eles pudessem amadurecer no contexto empresarial, para que quando fosse o tempo certo, eles estivessem aptos, capacitados para poderem gerenciar os negócios do pai. Deus não é diferente, Ele sempre está nos envolvendo nas coisas do reino. Como? Sabe o pai que leva a criança, assim como esse empresário, quando está trabalhando? Eu creio que talvez você, quando era criança, foi com seu pai alguma vez no trabalho dele. Ele não deixava você pegar nas ferramentas elétricas, embora eram aquelas que a gente queria mexer, mas ele nos ensinava coisas básicas e permitia que a gente visse ele trabalhando, para que gerasse em nós o desejo de copiá-lo quando pudéssemos crescer. Deus sempre vai fazer isso. Por quê? Porque Ele continua sendo rei, queridos, mas nós somos os filhos do rei. E enquanto nós formos meninos, não haverá distinção nenhuma para aquele que é servo.
Enquanto formos meninos, Deus não nos confiará grandes coisas do reino de Deus, a não ser que venhamos a crescer, nos desenvolver e amadurecer, para que Deus possa confiar coisas grandes. Tem um versículo que diz: ser fiel nas pequenas coisas, para que as coisas grandiosas sejam, ou ser fiel no pouco e o muito será confiado a vocês. Ser fiel no pouco é ser maduro, é ser capaz de gerenciar o pouco, para que quando chegar o muito, isso seja confiado também. Por isso precisamos crescer. Por isso hashtag 12, queridos. Hashtag é o fica a dica, né? Hashtag 12 está na hora de crescer. Está na hora da gente se despertar para cuidar das coisas do nosso Pai Celestial. Está na hora da gente entender que maturidade não vem por tempo. Maturidade não adianta a gente ficar sentado esperando que ela aconteça. Maturidade é resultado de intencionalidade. Se imaginarmos que a maturidade vem com o tempo, como um crescimento natural de uma criança acontece, então nós ficaremos sendo os mesmos ontem, hoje e sempre. Uma característica parecida com Jesus, porém não muito saudável. E olhando para o texto de Lucas, a forma como ele termina, de Lucas 2, versículo 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e para com os homens. Ou seja, ele crescia em sabedoria, crescia em estatura e crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Agora eu lhe pergunto, se até Jesus precisou crescer, se até Jesus precisou se fortalecer no Espírito, crescer em sabedoria e graça, quem somos nós? E qual o motivo que existe que nós não devemos também crescer e amadurecer? Quem somos nós na fila do pão que imaginamos que não precisamos avançar, progredir, crescer, amadurecer? Se Jesus precisou passar por esse processo, e ele era filho de Deus, né? Eu sou filho do seu Bento e a Dona Maria. Por que eu faço essa pergunta? Porque muitas vezes nós, por mais que a gente não fale, eu não vou crescer ou não vou amadurecer, mas as nossas atitudes demonstram que nós não estamos crescendo. Por mais que a gente não declare que não quer crescer, muitas vezes as nossas atitudes demonstram que nós queremos ficar eternamente deitado em berço esplêndido, como uma criança que está sendo mimada e ninada pelos carinhosos da igreja. Qual é o motivo que nós não deveríamos amadurecer, querido? Eu digo a você que não apenas no reino de Deus, não apenas na igreja, mas em toda a sociedade, o sofrimento, parte do sofrimento, e talvez grande parte do sofrimento, existe porque as pessoas decidiram estacionar, decidiram parar, decidiram não progredir, decidiram não crescer, decidiram largar os estudos, decidiram não fazer uma faculdade, decidiram não se aperfeiçoar no nível técnico, decidiram não aprender algo novo, estagnaram. Isso produziu sofrimento para ele mesmo, para os seus filhos, para a sua esposa, e trouxe uma sobrecarga para a família. Alexa, ser bem sucedido só é quando a gente faz a faculdade, querido. A mensagem nem é sobre isso. Eu só estou falando sobre: será que aquilo que nós precisamos fazer enquanto pessoa, enquanto cidadãos e também enquanto cristãos, já chegou no seu nível máximo? Ou ainda existe muito que a gente pode aprender a crescer? Porque a gente precisa se perguntar isso, porque se existem ainda caminhos a perseguir, a percorrer, por que eu estou parado? Se a gente se faz essa pergunta, meu Deus, eu já alcancei o nível máximo. Glória a Deus, querido, se você já chegou lá. Mas no tocante à maturidade que nós estamos falando aqui, não existe um ápice ou um auge. Nós vamos crescer até que possamos chegar à estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. E eu não creio que isso acontece nesse plano. Eu creio que isso é o resultado de um processo contínuo de desejar aprender, crescer, imitar a Cristo. E o texto destaca que o crescimento era diante de Deus e dos... Alex, é necessário crescer diante dos homens? Pausa para tomar um chá e você pensar. Necessário não é, mas é inevitável. É inevitável. Agora a questão é: estamos crescendo na ordem natural das coisas ou na ordem natural do versículo? Muitas vezes queremos crescer diante dos homens primeiro. E o versículo diz que
que Jesus crescia diante de Deus. E o resultado de crescer diante de Deus era que o crescimento diante dos homens era notável. Então, o crescimento diante dos homens, querido, é resultado do teu crescimento diante de Deus. Mas muitas vezes, muitos de nós queremos crescer diante dos homens primeiro. Por quê? Porque é visível. Porque dá status. Porque as pessoas verão e provavelmente baterão no ombro. Cara, você conseguiu. Você é o cara. Você é o vencedor. Porque muitas vezes nós queremos parecer ser alguém, até porque a gente quer contrariar algumas palavras que nos disseram, às vezes até na infância: você não vai ser ninguém. Daí a gente passa a viver uma vida raivosa, cheio de vingança, para provar para os outros que nós somos alguém. Eu lembro que tinha na época só que era do Facebook, e daí tinha uma foto do Will Smith, naquele filme Em Busca da Felicidade, do seu filho de costas assim, com a bola de basquete na sacola. E aí colocaram uma frase que eu imaginava que tinha no texto, no filme, mas não tem. Colocaram lá uma pergunta: por que você quer tanto? E a resposta embaixo: porque me disseram que eu não conseguiria. E cara, isso não tem nada de divino e de nobre nisso. Porque se a nossa luta, a nossa jornada for somente para provar alguém que nós somos aquilo que disseram que nós não somos, então nós não nos tornamos quem deveríamos ser. Você acha que vale a pena mesmo a gente passar a nossa vida, gastar nossos dias e a nossa energia para ficar provando para alguém que nós não somos aquilo que ela diz que nós somos? Ou é melhor tentarmos descobrir quem Deus diz que nós somos? Porque a Bíblia diz que, o próprio Deus dizendo: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, queridos, muitas vezes a gente tenta crescer diante dos homens primeiro, e somente, principalmente na área material. Porque muitas vezes compramos o que não podemos para parecer o que não somos e impressionar pessoas que não precisamos impressionar. E no final de tudo isso sobra um monte de boleto, dívida para a gente pagar, e descobrimos que a gente nem era tudo aquilo. Ou nem deveria, ou precisava ser aquilo que a gente queria ser. Quem nós precisamos ser? Aquilo que Deus nos chamou para ser. Como nos tornamos isso? Amadurecendo e crescendo primeiramente diante de Deus. Embora o nosso crescimento e progresso até poderá ser notório, não é uma promessa, mas é uma possibilidade, precisamos crescer em Deus, e isso é invisível, querido. Quantos querem crescer em Deus? Isso significa que eu não vou ver praticamente nada disso acontecendo. Por quê? Porque o processo de crescer em Deus é invisível, é no secreto, é nos bastidores. Jesus mesmo disse: fecha a porta entre você e seu filho, vá para o seu secreto, e o Deus que estiver em secreto te recompensará. Então, esse crescimento precisa ser igual ao do bambu chinês. Você sabia que o bambu chinês ele cresce primeiro para baixo? Ele desenvolve uma estrutura subterrânea e raízes por cerca de 4 a 5 anos, enquanto é apenas algumas folhinhas verdes em cima. Só que depois disso ele irrompe num crescimento, numa explosão de crescimento muito visível. Só que esse crescimento jamais será abalado por ventos ou circunstâncias. Por quê? Porque ele cresceu para baixo. Sabe por que muitas pessoas vêm todas fervorosas, cheias de empolgação, cheio de sangue no zóio, todas emocionadas porque querem Jesus, querem viver Jesus, querem espalhar a mensagem de Jesus, porque transformam o seu Instagram de um monte de coisas a respeito daquilo que ele descobriu de Jesus. E eu não sou contrário a nenhuma dessas coisas, querido, mas o quanto foi gasto crescendo para baixo, essa é a questão. Porque muitas pessoas fazem isso, e quando vem os vendavais da vida, quando vem os ventos de doutrinas estranhas, ele cai, ele cede, ele sucumbe. Por quê? Porque ele não cresceu para baixo, não existem raízes, não existem coisas que possam sustentá-los na rocha. Amadurecimento é passar anos crescendo para baixo. O apóstolo Paulo foram 14 anos antes de você saber o que ele é de fato, o que ele é na Bíblia. 14 anos
Ele não recebeu a oração de Ananias, voltou a ver e já saiu nas missões escrevendo carta à torta direito. Não, querido, foram anos crescendo para baixo. Foram anos fundamentando a sua vida. Foram anos passando por um processo de amadurecimento. E todo o processo de amadurecimento nos leva a abandonar coisas. Olhando para a própria vida do apóstolo Paulo, o que ele precisou renunciar, querido, para crescer em Cristo? Para passar de perseguidor a perseguido. Quantas coisas não foram necessárias renunciar? Dificilmente renuncia aquele que não é maduro. Dificilmente renuncia aquele que não cresceu, aquele que não está adulto na fé. Então eu vou fazer até a mesma brincadeira que eu fiz no Tadel, cutuque seu irmão do lado e fale para ele, está na hora de virar adultinho. Entrou no lugar errado. Você quer suportar os ventos e as tempestades da provação, querido? Quer ou não quer? Então cresça primeiramente para baixo, cresça em Deus, que o seu crescimento seja diante de Deus. Existem pessoas que não são tão notáveis assim, que jamais um dia pegarão no microfone, talvez até nem serão um líder, mas são pessoas constantes, que não voltam atrás, perseverantes. Não estou dizendo que a vida dela sempre será, numa ascendência total. Não, estou falando que pelo menos ela vai ser constante. Constante. Em toda a sua trajetória nunca retrocedeu, sabe por quê? Porque ela cresceu para baixo. Porque ela cresceu diante de Deus. Porque antes das suas belas palavras serem ditas diante de uma plateia, o seu choro foi ouvido diante de Deus. A sua oração, o seu clamor, a sua súplica e até as suas reclamações foram vidas diante de Deus. Antes de irem para a internet vomitar coisas que nem edificam, eles foram para o altar do Senhor se prostrar diante de Deus. Falei, Senhor, me ajuda a não ser eu mesmo. Me ajuda a me tornar quem o Senhor quer que eu seja. Porque você não precisa mudar por ninguém, querido. Por ninguém. Já começa a olhar os noivos aí, as pessoas, o marido já fala, falei. Você precisa mudar apenas por aquele que morreu pela sua vida. E eu tenho certeza que se você mudar por causa de Jesus, é impossível que as pessoas não vejam e aprovem a sua mudança. Pelo menos aqueles que te amam. Os que não te amam, não vale muito. Desde que entendam que você está vivendo por Jesus, não vale muito. Então, qual que é a conclusão que nós chegamos? Não que esteja terminando. Amadurecemos quando praticamos o que ouvimos. Porque qual que é o processo de amadurecimento? Calma aí, Diogo, filho. Calma o coração. Como se dá o processo de amadurecimento? Aprendizado. Mas e o que é aprendizado? É se expor ao ensino, amém? Esses dias eu perguntei para o Natan quantos alunos tinha no colégio que ele estuda, né? Tem ainda, né? Ou tinha no passado, provavelmente ano que vem vai aumentar, já que eles vão aumentar o número de salas. E ele falou, pai, eu não sei, mas acho que cerca de 1.000 e algumas coisas. Quantos alunos tem? Eu acho que 1.000 e alguma coisa, pai, uns 1.500, 1.800, foi legal. E quantos estudantes tem? Eu falei, não é o mesmo número? Eu falei, não, filho. Ir à escola não faz das pessoas estudantes, senão todos passavam de ano. O aluno vai à escola, o estudante leva a escola para casa. O estudante pratica o que aprendeu, o estudante ele lê de novo em casa. O estudante, ele geralmente se dá um pouco melhor do que aquele que é apenas aluno. E isso é parecido com um processo de maturidade, querido, de amadurecimento. Porque amadurecemos quando praticamos o que ouvimos. Olha o que diz em Hebreus capítulo 5, versículo 11. A esse respeito do quê? Só fazer um panorama aqui do que o escritor estava falando. O escritor estava falando sobre sacerdócio, sobre o sacerdócio de Melquisedeque, né, sobre o sacerdócio de Cristo, fazendo essa comparação. Esse assunto poderia ser estranho se fosse aos Efésios. Poderia ser estranho se fosse aos Romanos. Poderia ser estranho se fosse aos Gálatas, provavelmente. Talvez aos Tessalonicenses.
mas não aos hebreus, porque eles conheciam que era sacerdócio, ou pelo menos precisavam conhecer. Então, esse assunto que o escritor estava trazendo era um assunto para um povo que entendia sobre sacerdócio. Ele estava falando do sacerdócio lá do templo de Levi, parafraseando com o sumo sacerdócio de Jesus. Só que daí ele chega no versículo 11 e diz: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar. Por que se tornou difícil de explicar? Porque o assunto é complicado? Não significa que o assunto é fácil, mas olha o motivo porque é difícil de explicar. Porque vocês ficaram com preguiça de ouvir? Ou ficaram lentos para ouvir? O escritor está dizendo, querido, você ficou brabo, é com ele que você precisa reclamar depois. Versículo 12: pois quando já deveriam ser mestres, por quê? Porque faz parte da cultura de vocês, hebreus, e tendo a revelação dos céus, isso deveria ser um assunto totalmente comum para vocês, mas vocês se tornaram preguiçosos para ouvir. Mas se vocês não tivessem se tornado preguiçosos para ouvir, vocês já deveriam ser mestres pelo tanto de tempo que eu estou ensinando a vocês. É isso que eu ia falar Paulo, é isso que o escritor está dizendo. Pois quando já deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares, os princípios fundamentais, ou o nível básico, o nível primário da fé. Os princípios elementares dos oráculos de Deus passam a ter necessidade de leite. Se eles passam a ter necessidade de leite, é porque antes não estava sendo administrado leite para eles, e não de alimento sólido. Ou seja, ele estava querendo já dar um outro tipo de alimento, mas pela atitude e pelo comportamento daqueles irmãos, eles passariam agora a ter necessidade de leite, que é o alimento inicial. Versículo 13: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é o quê? Está ali? Então eu vou ler de novo, vocês fingem que eu nem pedi, só para ver bastante gente falando. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é... Vocês são muito espontâneos. Glória a Deus pela sua vida. Versículo 14: mas o alimento sólido é para os adultos. Quem são os adultos? O texto explica: para aqueles que pela prática. Prática do quê? Do que tem ouvido, do que tem visto, do que tem anotado. Tem as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Você lembra qual que era a árvore lá no Éden? De que eles não poderiam tomar o fruto? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, os adultos que pela prática têm suas faculdades exercidas, eles não apenas podem conhecer, mas eles conseguem discernir, que é uma análise muito mais profunda de conhecer. Porque conhecimento é obtenção de informação. Discernimento é análise profunda. Muitos conhecem, queridos, poucos discernem. E aqui esse texto é basicamente o desabafo de um líder, de um pai, de um professor, de um mestre, que há muito tempo está ensinando e pensa que haverá correspondência, porque o pai, quando ensina, o mestre, o professor, o líder, quando ensina, o seu desejo, a expectativa do seu coração é que o ouvinte lhe corresponda. Amém? Amém, pai? É ou não é verdade? Quando a gente ensina, traz aquele ensinamento para o nosso filho, principalmente depois que ele errou, a nossa expectativa é que de primeira ele já aprenda, coloque em prática e não erre mais. Isso acontece com frequência? Sim. Quantos anos tem o filho? 35. Mas daí, né? Aí é o mínimo. Eu vejo como um desabafo atual, né, para aquele tempo, e profético para o nosso tempo, de um líder que espera correspondência com base no ensino a respeito daquilo que foi passado. Mas o que vem? Qual que é a surpresa que vem? O regresso. A surpresa desse texto é o regresso. Ele não assimila o ensino porque é criança, porque é imaturo, mas não porque não tem capacidade de aprender, é porque se torna resistente ao ensino. Todas as vezes que nós nos tornamos resistentes ao ensino, nós levantamos uma bandeira dizendo que somos criança. Nós dissemos: pai, eu não quero uma ferramenta, eu não quero uma caixa de ferramenta,
Eu quero uma caixinha de brinquedo. Maturidade não vem com o tempo. Ela acontece com intencionalidade. Quando o escritor ele faz referência ao tempo, ele está dizendo: cara, eu estou ensinando vocês há muito tempo, inclusive repetindo algumas coisas, e por causa desse tempo que passou, vocês eram para estar ao meu lado ensinando o povo, mas por causa da reação e atitude de vocês, não estou falando de vocês, estou falando do texto, amém? Por causa dessa resistência, dessa lentidão, preguiça, vocês se tornam como os alunos que chegaram ontem, e não como aqueles que poderiam ser monitores dos outros alunos. Então, maturidade não vem com o tempo, ela acontece com intencionalidade. E quando isso acontece, quando correspondemos ao ensino, progredimos no processo de maturidade. Queridos, é difícil ouvir isso, e também não é bom de falar, mas quando a gente precisa que os outros repitam por várias vezes acerca de uma coisa que a gente já deveria ter aprendido, nós ressaltamos a nossa infantilidade. E para que possamos fazer parte de um reino imparável, nós precisamos crescer, precisamos amadurecer. Quer errar? Erre novos erros, queridos. Erre num nível, numa dimensão que você ainda não está, mas se nós já estamos há tanto tempo até as pedras do caminho a gente devia ter decorado, porque a gente tropeça nas mesmas pedras. E não é errado ser criança, querido, na fé, amém? Não é errado ser um menino na fé, não, de forma alguma, de forma alguma. Todo mundo passa por vários estágios, e não é errado ter meninos na fé no contexto da igreja, não é errado ter crianças, até porque um filho não nasce adulto, uma criança não nasce sabendo. O problema é quando ela paralisa no seu processo de crescimento e não cresce mais. Porque é comum existir crianças na fé. Se os ensinamentos básicos precisam ser repetidos, que são os princípios elementares que o escritor chama de leite, de alimento inicial, que não há problema algum em ensinar e faremos isso sempre, porque faz parte do nosso papel, pois é necessário para o crescimento. Mas infelizmente há um bocado de cristãos no Brasil, vou expandir a área territorial para a gente não se ofender, até porque aquele que se ofende muito é criança. Mas há um bocado de gente da igreja brasileira com anemia espiritual e emocional, porque não querem se alimentar da forma correta, porque decidiram que preferem um status, algo visível, do que crescer naquilo que é invisível. E a Bíblia valoriza tantas coisas que não se veem, a ponto de ter um versículo que diz: atentai para aquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é transitório, é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Tudo aquilo que você vai construir, que é notório, que é visível, passa. A traça corrói, a ferrugem acaba, e os herdeiros brigam por isso. Em nome de Jesus não vai existir isso na sua família. Mas tudo aquilo que você constrói, que é invisível, não passa, porque é construído na eternidade. Olha como a Bíblia nos impulsiona para o secreto, para os bastidores, para aquilo que não se vê. E querido, como que... Então, Alex, eu tenho que evitar tudo que se vê? Eu devo evitar o meu ministério se ele for visível, o meu empreendimento se ele for visível, se a minha família se for visível? Querido, não tem como, é inevitável. Porém, ele permanecerá em pé se as raízes forem profundas. Então, nós precisamos nos alimentar da forma correta, querido. E como dizia toda mãe raiz, porque nem todo ensinamento é tão legal da gente praticar de início, nem tudo que a gente aprende, principalmente quando envolve renúncia, é tão romântico de início. Mas toda mãe raiz e todo pai raiz dizia o quê? Quando a gente sentava à mesa, eu não gosto de quiabo, vai comer o que está na mesa. Os que ouviram isso aprenderam que a gente não faz o que gosta, a gente faz o que é necessário ser feito. O pastor Silmar Coelho uma vez falou que foi, não vou dizer a cidade, né? Não que a gente conheça alguém de lá,
Mas o que é filmado, né? Foi para a rede e já era. E alguns pastores auxiliares foram buscar ele no aeroporto e já levaram ele para um restaurante para comer. E daí ele passou pelo buffet, sentou na mesa com os outros, acho que eram 2 pastores, e aquele prato assim, sem cor, sem vida, né? E daí falou: querido, você não viu o buffet ali de salada, das verduras, dos negócios? Daí ele falou: eu vi, é que eu não gosto. Daí o pastor se marcou, ele respondeu assim: querido, homem não faz o que gosta, homem faz aquilo que deve ser feito. Se a gente só fizer o que gosta, a gente não amadurece. Nós podemos encontrar contentamento em fazer aquilo que nos desafia, podemos. Mas o que amadurece alguém nem sempre vai estar na sua lista romântica de preferências. O que amadurece alguém muitas vezes vai ter coisas que nos desafiam e faz a gente abrir mão de outras coisas que a gente gostava demais. Mas isso nos levará a um crescimento que será muito, muito, muito profundo em Cristo. Olha em Hebreus 5,14: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O alimento sólido só pode ser dado para quem amadureceu. Por quê? Porque criança se engasga com um pedaço de costela. Aleluia. Não pelo engasgamento, pela costela. Somos nós que escolhemos quem é maduro. Fala, aquele ali é maduro, aquele ali não é. Ou esse aí vai amadurecer, esse nem tanto. Somos nós que escolhemos? Obviamente que não. Mas nós escolhemos amadurecer. A nós mesmos, obviamente. A maturidade é destacada pela vida daqueles que pela prática têm a sua compreensão, que são as faculdades exercidas. E isso torna a pessoa apta a discernir tanto bem quanto mal. Já o imaturo ouve e não pratica. E Jesus ama aqueles que praticam, queridos. Como Jesus ama os que praticam. Uma vez Jesus estava sentado ensinando. Sempre estava ensinando, né? Mas estava sentado ensinando as pessoas, seus discípulos e mais algumas pessoas. Daí chegou uma pessoa lá e falou: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora aguardando o Senhor. Jesus olha e já transforma aquilo no ensino. Quem são a minha mãe e os meus irmãos? Senão aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam. Olha o papel de importância que tem aqueles que ouvem e praticam. Até porque nós nos tornamos o que praticamos todos os dias. Isso chama-se disciplina. O que eu sou, o que é minha vida? Você é aquilo que você pratica todos os dias, querido. Se você pratica todos os dias o fugir da palavra, você é um menino. Se você pratica todos os dias se esforçar para conhecer alguma coisa da palavra, você é um adulto, você é alguém que está crescendo, sendo amadurecido na fé. Se quisermos ser considerados adultos na fé, precisamos agir como adultos na fé. Olha o que diz Tiago capítulo 1, versículo 21, ao 25. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, como que a gente consegue deixar em impureza e acúmulo de maldade? Vulgo pecado, obras da carne, acolhendo com mansidão a palavra que é implantada em nós. Como que essa palavra é implantada? Através daqueles que ouvem. Nós estamos ouvindo, queridos, estamos lendo, estamos buscando, estamos conhecendo ao Senhor através da palavra. Precisamos acolher com mansidão essa palavra, com paciência. Entender que é um processo. Não adianta amanhã você querer ir lá e locar a Arena da Baixada, porque agora sou um pregador das multidões, e quebra financeiramente porque você fez um compromisso financeiro com o dono da arena, achando que ia lotar, deu você e a sua família, e ainda faltou alguns. Não, querido, é com paciência, é um processo, amém? Versículo 22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Eu preciso repetir, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Por que eu estou repetindo? Porque para mim também.
Aquele que prega não está à parte do povo que ouve, querido. Eu preciso ouvir isso aqui também. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Por que não somente ouvintes? Porque aquele que é somente ouvinte engana a si mesmo. Terrível coisa é ser enganado pelos outros, mas enganar a si mesmo deve ser pior ainda, né? Porque como é que chama alguém que engana a si mesmo? Autoestalionatário? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural como no espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Leia-se bem-aventurado, feliz. Esse será feliz no que realizar. Esse será alegre. Esse exultará na obra que ele realiza. Por quê? Porque ele ouviu e praticou. Ele ouviu e obedeceu. Se ouvirmos e não praticamos, somos como a pessoa que vê o seu rosto e logo esquece. Esquecemos do ensino. A gente vê, ouve, nossa, que massa, que top, que forte, é forte Brasil. Eita, aleluia, glória a Deus. Mas se nós não praticarmos, esqueceremos o ensino. Isso resultará em uma vida cíclica. Pareceremos os mesmos de quando aceitamos a fé. Terrível. Uma vida cíclica que não muda, que não tem novidade, parecida com as voltas do deserto. Rejeitaram a promessa e a confiança em Deus, voltaram para o deserto e deram voltas. E aqueles que não acreditaram que Deus poderia colocá-los lá, morreram no deserto. Uma nova geração que aprendeu a confiar em Deus é que pôde entrar. Então, eles ouviram a promessa há muitos anos, décadas, séculos, de que Deus daria uma terra a eles. Praticaram? Não. A vida deles foi cíclica. Mas aquilo que ouvimos e logo colocamos em prática, imprimimos em nosso caráter, e isso muda a nossa história. Quer mudar a sua história, querido? Quer imprimir algo em seu caráter? Pratique. Eu não sei se é algo na pedagogia ou qual ciência que estuda isso, mas dizem que quando a gente ouve, a nossa capacidade de retenção e aprendizado é muito limitada. Quando a gente ouve e escreve, a gente muda isso pelo menos para uns 30%. Quando a gente ouve, escreve e lê, a gente amplia o percentual de aprendizado. Quando a gente ouve, escreve, lê para nós mesmos e pratica, dobra o potencial de aprendizado. Por quê? Porque é impresso em nós. Sabe por quê? A gente já ouviu muitas palavras poderosas e lembra de poucas? Porque a gente não colocou em prática, querido. Porque a mensagem foi bonita, foi poderosa, foi eloquente, foi de um pastor renomado, aleluia, que tremia até a voz assim, eita glória. Mas ela foi boa para o culto, não para a vida. E quando ela não é boa para a vida, a gente não lembra, a gente não pratica. Não que a gente tenha um unçãomômetro para medir a unção, como dizia o pastor Michel, um unçãomômetro para dizer essa palavra é boa ou não é. Embora Paulo disse, né, retém o que é bom, mas se vem da palavra, querido, com certeza será bom. Porque toda a palavra é útil para redarguir, para ensinar, para repreender. Então, queridos, maturidade não vem com o tempo. E ela também não tem um auge. Agora eu cheguei no meu nível máximo de maturidade. Não tem um auge. O auge é a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Eu creio que esse corpo aqui, material, não vai ajudar muito para isso. Mas quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, então veremos assim como Ele é, que nos tornaremos parecidos com Ele. 2 Pedro 3,18 diz, se coloque de pé por gentileza. Pedro nos dá uma ordem, uma direção, uma palavra que está no imperativo.
Cresçam. Pedro diz isso, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Que o seu crescimento produza glória a Deus. Que quando você crescer, e se o seu crescimento em Deus, na graça e no conhecimento, te levar a uma notoriedade, que a Ele seja a glória. Que a pessoa a ser glorificada pelo seu crescimento seja Cristo. Seja Ele em qual área for, querido. Muitas vezes a gente se engana achando que tudo que a gente fala aqui é sobre área ministerial. Não, em todas as áreas da sua vida, porque não existe trabalho secular, querido. Ah, meu patrão é satanista. O problema é dele, o reino de Deus está dentro de você. Então, o teu trabalho é abençoado porque o reino de Deus está dentro de você. E o seu rei está vivo, presente, está vivão, está ativo. Nós não temos um botão gospel que desliga. Agora eu vou para a área secular e desliga o botão da área do reino. Não tem, querido. Tudo é santo para aquele que é santo. Todas as coisas são puras para aquele que é puro. Onde eu botar a planta dos meus pés será por possessão. Se é por possessão minha, tudo que pertence a mim pertence ao Senhor, então será do Senhor. A gente tem que parar com a história de achar que todas as mensagens vão nos levar ao ministério. Ou a gente acha errado o que é ministério, porque a gente acha que ministério é o serviço na casa do Senhor. Nosso primeiro ministério a gente já sabe qual que é a família. Todas as mensagens precisam nos levar ao centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus nem sempre é para que você assuma um cargo eclesiástico, querido. Porque muitas vezes a vontade de Deus vai ser para que você assuma uma posição relevante, que lembre e glorifique o nome de Jesus lá na sua área profissional, numa área governamental, que a gente insiste em não entrar. E eu oro para que Deus levante pessoas corajosas, que mesmo no meio da podridão da política, ele possa dizer para Deus, fala: Senhor, estou aqui. Se o meu chamado é para essa esfera, é para essa área, me ajude a não me contaminar, nem que dure um mandato só, mas eu vou fazer o seu nome grande naquele lugar. A gente tem a tendência de selecionar e querer dizer o que é reino de Deus e o que não é, queridos. Está na hora da gente se levantar e amadurecer, entendendo que Deus é o Criador de todas as coisas. Em João diz que nada do que foi criado sem Ele, porque Ele criou todas as coisas. Onde estão as pessoas que vão restaurar as coisas que foram criadas para Ele? As pessoas que vão ser influenciadores no meio. Eu estou falando, né, dessa geração, a gente tem que falar influenciador, o que é, né? Não estou falando digital, se bem que Deus tem levantado e usado alguns, mas influenciar no meio onde você está, querido. A gente só precisa entender que criança é influenciável, adulto influencia. Deus está nos chamando para influenciar uma geração. Aonde você estiver, se o teu trabalho eclesiástico é nesse meio. Porque até mesmo o trabalho eclesiástico precisa ser resgatado para o Senhor, porque as atrocidades que a gente vê em nome de Deus por aí são terríveis. Terríveis. Deus está levantando pessoas que amadurecem tanto nele, que quando vem essa indulgência sendo vendida por aí afora, porque a gente criticou a indulgência na era do catolicismo romano, lá em torno de 1400, 1500, mas agora nós voltamos a vendendo água do Jordão, vendendo maçaneta da porta que Deus abriu, vendendo pedaço da madeira da cruz, tijolinho da edificação das muralhas de Jericó. Queridos, voltemos ao simples e voltemos ao verdadeiro. Isso é coisa de criança. Isso é coisa de criança maduros, pessoas que cresceram, eles assumem a frente e trazem a responsabilidade para si. Chega de uma igreja que foge da sua responsabilidade. Deus está nos levando a um crescimento onde a gente fala: eu sou responsável.
por mim, pela minha casa, pela minha igreja também, porque é a comunidade a qual eu sou inserido. Eu também sou responsável pelos meus amigos, em manifestar o reino de Deus na vida deles. Porque dizem que o amigo verdadeiro é aquele que te fala a verdade. E muitas vezes nós nos calamos diante dos nossos amigos que estão esperando e precisando ouvir uma verdade nossa. Pior, muitas vezes deixamos a ser influenciados por eles. Precisamos crescer, querido. #12. A maturidade vem como um crescimento contínuo, a partir do desejo intencional de ouvir e praticar, de renunciar coisas e hábitos de criança. Tem coisa que a gente precisa ouvir, para que está feio. Já deu. Passa para o próximo nível. Perdoa de vez, para de ficar ninando essa ofensa, como se fosse um bichinho de pelúcia. Precisamos abrir mãos de certos confortos que nos levarão mais perto do propósito de Deus, querido. O reino de Deus alcança meninos, sim, mas ele não é expandido por meninos. Ele é expandido por aqueles que decidiram continuar a amadurecer. Quero orar com você. Coloque sua mão no seu coração, por gentileza. Todos nós sabemos o que precisamos passar a fazer. Todos nós estamos cientes de tanta coisa que a gente já aprendeu. Todos nós somos cientes. A Bíblia diz que Jesus nos daria o Espírito Santo que nos convencesse do pecado, justiça e juízo. Não tem um de nós que insista em uma coisa que não saiba que aquilo ali, na verdade, lá no fundo, na verdade, nem deveria estar mais fazendo parte dos nossos hábitos. Que Deus nos dê graça e misericórdia. Que Deus nos dê graça e misericórdia. Que a gente possa lembrar que Jesus disse: por que vocês estão me procurando? Não sabei vós que compete a mim cuidar dos negócios do meu Pai? Só que Jesus só pôde dizer isso depois do versículo que disse que ele crescia em graça, sabedoria e estatura. Só podemos cuidar das coisas do nosso Pai quando crescermos em graça, sabedoria e estatura. Quando assumirmos os nossos BOs, principalmente os que ninguém vê. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai amado, que essa palavra, Pai amado, assim como o seu reino, provoque em nós uma mudança, Senhor Deus. Eu sei que, Senhor Deus, já somos muito diferentes de quando aceitamos a fé, mas eu não julgo estar no patamar que o Senhor desejaria que eu estivesse, Pai. Eu preciso crescer mais, eu preciso ouvir mais, eu preciso aprender mais, eu preciso chorar mais, Pai amado. Eu preciso entender mais o quanto as minhas atitudes, Pai, muitas vezes entristece o seu Espírito Santo. E a sua palavra nos dá uma ordem: não entristeçai o Espírito Santo no qual fosse selado. Pai amado, se a sua palavra está dizendo isso, é porque muitas das nossas atitudes entristecem o seu Espírito Santo. Assim como um filho desobediente desagrada ao pai, muitas vezes nós desagradamos ao Senhor com a nossa desobediência. Senhor Deus, mas nós estamos no melhor lugar para estar, na presença do Pai, na sua presença, Senhor. Estamos aqui, Pai, fazendo um voto com o Senhor e conosco mesmo, Pai. Não é para que as pessoas ouçam, não é para escrever, Pai, num adesivo que vai ser colado no carro, não, Senhor Deus. É um memorial entre nós e o Senhor, entre mim e o Senhor, de que eu vou abandonar as coisas de criança. Como diz a sua palavra, quando era menino, falava como um menino, pensava como um menino, agia como um menino. Quando eu cheguei à fase adulta, abandonei as coisas de menino, abandonei as coisas de criança. A maturidade vem com o abandono das coisas infantis. Senhor Deus, que eu possa entender que a maturidade vem com o abandono das coisas que me prendem nesse lugar de criança, de ser menino. Senhor Deus, eu entendo que o Senhor tem coisas, Pai, grandiosas para confiar a nós. Mas como diz a sua palavra, se não cuidarmos daquilo que é alheio,
como nos confiarão aquilo que é nosso? Senhor Deus, que possamos cuidar, zelar por aquilo, Senhor, que é colocado em nossas mãos, que não pertence a nós, Pai. Assim como Davi cuidava das ovelhas que não eram dele, Pai. E isso resultou num reino, num trono, Pai amado, porque ele cuidou com zelo daquilo que lhe fora confiado, por mais que não fosse dele. Que possamos entender, Pai amado, que muitas coisas vieram à nossa mão, Pai, que não eram nossas, mas nós não cuidamos, Pai. Nós não zelamos por ela, Pai amado. E isso pode ser a resposta para a pergunta: Senhor, quando virão as coisas maiores, as grandiosas, Pai? Se nós não formos zelosos por aquilo que é alheio, quem nos confiará o que é nosso, Pai amado? Que possamos ser zelosos, Senhor Deus, a começar com nós mesmos, com a nossa vida, com a nossa família, com a nossa casa, Pai amado, com os nossos irmãos, com a sua igreja. Tudo isso está em nossas mãos, porém não é nosso. Tudo isso o Senhor nos confiou, porém não é nosso. Mas o Senhor nos colocou como mordomos, Pai amado, daquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida dos seus filhos. O Senhor tem nos colocado como mordomos das suas coisas, que possamos entender, Pai, que a forma que cuidarmos disso, Pai, dirá muito sobre a nossa maturidade. Ajuda-nos a crescer, Pai amado. Ajuda-nos a entender, Pai, o processo que nos leva a uma fase não talvez mais elevada, mas mais profunda. Ajuda-nos a crescer para baixo, Senhor Deus. Ajuda-nos a estabelecer as nossas raízes no Senhor, Pai. Assim como um carvalho, Pai amado, espalha suas raízes pelo chão, assim como um bambu chinês, Pai, antes de chegar a 12, 15, 20 metros de altura e ser considerado um dos mais fortes em sua estrutura, ele cresce, Pai, por 4 ou 5 anos para baixo. Ele se fortalece, Senhor Deus, para que possa garantir um crescimento que não tenha interrupções. Senhor Deus, nós queremos crescer no Senhor. Não nos importa parecermos, Pai, quem nós não somos. Não nos importa, Pai amado, ser notório para as pessoas. Não nos importa, Pai, obter fama ou reconhecimento. Nós queremos conhecer o Senhor, Pai. Queremos, Senhor, nos enraizar, Pai amado, as nossas raízes no Senhor. E queremos, Senhor Deus, que o Seu nome seja colocado no lugar mais alto em nossa vida, Pai. Porque importa que o Senhor cresça, Pai, e a gente diminua. Para a glória do Seu nome, Deus, eu te peço, te agradeço. Amém. Amém, queridos. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia.